Olá, acadêmicos! Tudo tranquilo? Espero que vocês tenham estudado um pouco sobre a aula anterior. Esta é a nossa terceira aula. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje nós iremos discutir sobre as teorias sociológicas da educação. Na segunda aula, tivemos a oportunidade de conhecer um pouco sobre os 3 nomes que são bases importantes para os fundamentos teóricos da sociologia e a educação. Foram eles Marx, Durkheim e Weber. E hoje, nessa terceira aula, vamos falar sobre as teorias sociológicas da educação com outros 3 grandes pensadores, Bourdieu, Gramsci e Mahane. Nessa aula, pretende-se suscitar uma reflexão sobre o papel da educação na sociedade, tendo como interlocutor as teorias da educação, sistematizadas pelos pensadores Bourdieu, Gramsci e Mahane, os quais se destacam por terem atualizado as concepções de educação antes desenvolvidas pelos pensadores clássicos. Contribuíram para a sociologia geral, quanto para a sociologia da educação, em específico. Ao final da unidade, esperamos que vocês sejam capazes de explicar as funções da escola na sociedade capitalista a partir da abordagem de Bourdieu. Determinar a relação entre a função dos intelectuais e a reprodução social do ponto de vista de Gramsci. Caracterizar as ideias de Mahane sobre a educação. E, por fim, analisar as contribuições de Bourdieu, Gramsci, Mahane para a educação no mundo contemporâneo. Veremos a seguir um pouco sobre esses grandes pensadores. Bourdieu. Bourdieu formulou, a partir dos anos 60, uma resposta criativa, abrangente, bem fundamentada, teórica e empiricamente para o processo das desigualdades sociais. Bourdieu foi um filósofo francês que baseou-se nas concepções de Durkheim e no estruturalismo para fazer suas análises na educação, principalmente na educação contemporânea. Para ele, os sujeitos são como marionetes nas estruturas dominantes. Em 1970, junto com seu amigo Jean-Claude Passeron, Bourdieu partiu para o princípio de que toda sociedade estrutura-se como um sistema de relações de força material entre grupos e classes. Lembrando que Bourdieu e Passeron, além de seguirem as ideias de Durkheim, eles também seguiram as ideias de Max Weber. Marx e Weber, ok? Não se esqueçam. Vamos falar um pouco, então, sobre a escola pública. Acreditava-se que, por meio da escola pública e gratuita, o problema de acesso à educação estaria resolvido e estaria garantido a igualdade de oportunidade entre todos os cidadãos. As pessoas iriam competir dentro do sistema de ensino em igualdade de condições. E aqueles que se sobressaíssem por seus dons individuais seriam levados a progredir em suas carreiras escolares e, consequentemente, a ocupar posições superiores na hierarquia social. De acordo com Nogueira, dessa forma, a escola seria uma instituição neutra que difundiria um conhecimento racional e objetivo e que selecionaria seus alunos com base em critérios racionais. Quais são essas perspectivas, então, de Bourdieu? Para ele, a partir de sua perspectiva teórica, entendeu-se que, na escola, preservava-se muita origem social sobre os destinos escolares, de onde a escola funcionava e funciona como uma produtora ou reprodutora dos padrões sociais, linguísticos, comportamentais das classes dominantes. Olhe bem o que representa essa figura, não é? É sempre alguém com maior poder oprimindo os demais. Na teoria de Bourdieu, a educação perde o papel que lhe fora atribuído de instância transformadora das sociedades e passa a ser vista como uma das principais instituições por meio da qual se mantém e legitimam os privilégios sociais. Isso é muito triste. Trata-se, portanto, de uma inversão total da perspectiva da educação. Aí nós temos aqui, essa figura,
Preste bastante atenção, pessoal, como é significante essa figura, principalmente essa figura aqui, tá ok? Vamos prestar atenção. Nós temos uma classe dominante, não é? E uma classe dominadora. Ou uma classe dominante, uma classe dominada, por melhor dizer. Nessa classe dominante, nós temos um trabalho intelectual, ele é favorecido, não é? E a partir de quê? Para garantir meios de produção, ok? Então, prestemos bastante atenção. Olha o capitalismo aqui. Quem é esse sujeito aqui, gente? Quem são esses sujeitos? São os donos das fábricas, não é? E aqui, se vocês observarem bem, nós temos o quê? Nós temos trabalhadores aguardando esse trabalhador aqui ser espremido, sufocado. Olha os outros aqui, a míngua, não é? Ou seja, a empresa, a indústria, ela suga tudo do seu trabalhador. Enquanto a classe dominada, o trabalho era manual e a força do trabalho eram os trabalhadores para atingir uma força maior. Compreenderam aí, pessoal, o que seria isso? Então, essa figura mostra essas duas classes, a classe dominante e a classe dominada, sendo que uma depende da outra. Funciona da seguinte forma: o Estado, no caso, na questão capital, ele aparece para representar os interesses da classe dominante e cria para inúmeros aparatos para manter a estrutura de produção. Esses aparatos são nomeados por Marx de infraestrutura e condicionam o desenvolvimento de ideologias e normas reguladoras, sejam elas políticas, religiosas, culturais ou econômicas, para assegurar os interesses dos proprietários nos meios de produção. Continuando a ver a figura, como eu mostrei para vocês, não é? Que é essa figura aqui, nós temos aí dois tipos de trabalho manual e intelectual, não é? Então, nós vimos a questão do capitalismo e a questão do trabalho manual e o trabalho intelectual, ok? Primeiramente, o que significa trabalho? O que vocês acham que significa trabalho? Bem, trabalho é esforço para a criação ou produção de algo útil e necessário à base da sociedade, de acordo com o capitalismo e o socialismo. Então, agora nós vamos diferenciar o trabalho manual do trabalho intelectual. Vamos ver o que é trabalho manual? Mas a pergunta por si só é respondida. Trabalho manual é todo aquele que é executado com as mãos. Por exemplo, tricô, crochê, bordado, tapeçaria, costura em tecidos, pregar botão, fazer barra, né? O dentista também realiza um trabalho manual e seu auxiliar também. Artesanato é tradicionalmente a produção de caráter familiar, na qual o artesão possui os meios de produção e trabalha com a família em sua própria casa, realizando todas as etapas da produção, desde o preparo da matéria-prima até o acabamento final, ou seja, não havendo divisão de trabalho ou especialização para a confecção de algum produto. Se ele está trabalhando com fios, ele compra matéria-prima e confecciona o seu artesanato. Pode ser uma blusa, uma toalha, um crochê e assim por diante. Já o trabalho intelectual, aprimorar-se, desenvolver-se e melhorar a produtividade de uma determinada área através de criação de novas ideias e teorias. O trabalho é uma ocupação do tempo que traz benefícios para da parte financeira e estabilidade pessoal. Na vida social, ela presta serviço em suas diversidades de funções e características. Com o tempo, os trabalhadores intelectuais acumulam privilégios nas empresas ou na vida social, conseguem mais direitos do que as pessoas de pouca instrução e, sendo assim, não precisam trabalhar duro e conseguem mais conforto para si e para seus familiares. Com o tempo também, o trabalho intelectual passou a exigir mais cursos de aperfeiçoamento, mais horas em adquirir conhecimento. Olha a gente aqui, onde é que vocês estão? Estudando, mais estudos, né? E a gente sempre busca desenvolver o nosso trabalho intelectual para atingirmos melhores instâncias e melhores trabalhos. O trabalho intelectual precisa também favorecer
para que os líderes de comunidade ou empresa possam ditar regras para aqueles que somente trabalham manualmente, seja na indústria ou em seu mundo não desenvolvido. Podemos perceber que um depende do outro, não é mesmo? Nós temos, então, a análise da educação segundo Bourdieu. Bourdieu apresenta uma nova representação teórica para a avaliação da educação, dentro do qual os dados estatísticos acumulados desde os anos 50 e a crise de confiança no sistema de ensino, vivenciada nos anos 60, ganham uma nova interpretação. Ele tem uma visão histórica da sociedade e de homem. Assim, parte da análise e crítica da sociedade capitalista, tendo como fundamento a filosofia marxista, que tem como característica principal a sua estrutura de classes, oriunda da divisão social do trabalho, sustentada na apropriação desigual dos meios de produção. Nesse sentido, Bourdieu diz que a educação dentro da sociedade capitalista exerce basicamente duas funções: a reprodução cultural e a reprodução das estruturas de classe, que é a reprodução social. Esclarece que o sistema educacional consegue reproduzir as relações sociais, as estruturas de classe, através da reprodução da cultura, ou seja, da ideologia da classe dominante. A escola, então, ela vai funcionar como um aparelho ideológico de reprodução da ideologia da classe dominante. Prestemos atenção nessa frase. A escola funciona como aparelho ideológico da reprodução da ideologia da classe dominante. Os clássicos do marxismo, em sua prática política, tratam do Estado como uma realidade mais complexa do que a definição da teoria marxista do Estado. Porém, não as exprimiram numa teoria correspondente. Gramsci também o fez. Para ele, o Estado não se resumia ao aparelho repressivo do Estado, compreendendo também um certo número de instituições da sociedade civil. Entretanto, Gramsci não sistematizou suas instituições, pessoal, que permaneceram no estado de anotações. Já na teoria marxista, o aparelho repressivo de Estado compreende o governo, a administração, o exército, a polícia, os tribunais, as prisões e etc. Repressivo porque o aparelho de Estado em questão funciona através da violência, física ou não, como a violência administrativa, pelo menos em situações limite. Os aparelhos ideológicos de Estado designam realidades que se apresentam na forma de instituições distintas e especializadas. Dentre eles está a IE, ou seja, o aparelho ideológico do Estado, que é a escola. No passado, os números dos aparelhos ideológicos de Estado eram maior, sendo a igreja o dominante, reunindo funções religiosas e escolares de informações e de cultura. A Revolução Francesa resultou não apenas na transferência do poder do Estado para a burguesia capitalista comercial. Estão lembrados aí quando a gente falou das revoluções? Né? O aparelho ideológico do Estado, número 1, a igreja, substituía em seu papel dominante pelo aparelho ideológico do Estado escolar. Então, a igreja ela foi substituída pela escola. Na verdade, enquanto o aparelho ideológico do Estado político ocupava o primeiro plano no palco, na coxia, o aparelho ideológico do Estado escolar foi estabelecido como dominante pela burguesia. Vocês estão compreendendo? Vocês estão fazendo a leitura de todo esse contexto, historicamente falando? Então, vamos continuar. A escola se encarrega das crianças de todas as classes sociais, desde a mais tenra idade, inculcando nelas os saberes contidos na ideologia dominante, a língua materna, a literatura, a matemática, a ciência, a história, ou simplesmente a ideologia dominante em estado puro, moral, educação cívica, filosofia. E nenhum outro aparelho ideológico de Estado dispõe de uma audiência obrigatória por tanto tempo, 6 horas, 5 dias por semana. É assim que funciona a escola. E durante tantos anos, precisamente no período em que o indivíduo é mais vulnerável, estando espremido entre o aparelho ideológico do Estado familiar e o aparelho ideológico do Estado escolar. Louis Althusser,
ele já dizia: raros são os professores que se posicionam contra a ideologia, contra o sistema e contra as práticas que os aprisionam. A maioria nem sequer suspeita do trabalho que o sistema os obriga a fazer. Ou, o que é ainda pior, põe todo o seu empenho e engenhosidade em fazê-lo de acordo com a última orientação, os métodos novos. Não é? Então, são aqueles professores que mudam as ideias rapidamente, eles questionam tão pouco que, pelo próprio devotamento, contribui para manter e alimentar essa representação ideológica da escola, que hoje faz da escola algo tão natural e indispensável quanto era a igreja no passado. Althusser, tradicionalmente, se afirmava como marxista, mas seu modo de pensar a educação também pode ser enquadrado na perspectiva funcionalista durkheimiana, já que, em Althusser, a educação tem um papel tão fundamental quanto em Durkheim. Mas, enquanto esse último analisa a conservação do equilíbrio social, Althusser busca a ruptura, a revolução. Entenderam? Para Althusser, o papel da educação e suas operações são determinados fora dela, na base econômica da sociedade, perspectiva um tanto próxima à de Bourdieu, embora esse último tenha incluído a especificidade da reprodução do capital. Compreenderam, pessoal? Vamos discutir isso mais adiante. Pela ação pedagógica, portanto, são impostos aos educandos sistemas de pensamento que os predispõem para agirem de acordo com as normas e valores da classe dominante. Assim, a educação tem uma função de reprodução das sociedades. Assim, a educação tem uma função de reprodução das desigualdades sociais, por meio da reprodução cultural. Ela contribui essencialmente para a reprodução social. Na visão de Saviani, a escola constitui o instrumento mais acabado de reprodução das relações de produção de tipo capitalista. Para isso, ele toma a si todas as crianças de todas as classes sociais, né? Então, a escola, ela trabalha com todas essas crianças e lhes inculca, durante anos a fio de audiência obrigatória, saberes práticos envolvidos na ideologia dominante. Saviani, 1989. Ou seja, a escola funciona como um aparelho ideológico de reprodução da ideologia dominante. E, sendo assim, o que nós fazemos dentro da escola é reproduzir o que a sociedade dominante quer. Vamos falar um pouco agora sobre Gramsci. Antônio Gramsci nasceu em 1891, em Sardenha, na Itália. Conviveu com grandes acontecimentos históricos do início do século XX. Primeira Guerra Mundial, Revolução Bolchevique, a grande crise do capitalismo de 1929 e a ascensão do fascismo, e faleceu em 1937, pouco antes da Segunda Grande Guerra. Gramsci é um intelectual italiano e militante do Partido Comunista da Itália, cujo pensamento exerceu influência intensa sobre os intelectuais da educação no Brasil a partir da segunda metade do século XX. Ele denuncia sua preocupação com a educação e sua relação com o processo de trabalho. Bem, pessoal, a educação e a escola figuravam entre as suas preocupações por duas razões principais. A primeira, porque Gramsci acreditava que o mundo pode ser transformado e a educação e a cultura ser causa e efeito dessa mudança, enquanto espaços de formação, informação, reflexão e construção do senso da sociedade. Segundo, porque a escolarização é um meio de formação massiva de conjuntos dirigentes e de cidadãos em geral. Para os autores, no final do século XIX, na Europa, as discussões a respeito da obrigação do Estado, supostamente democrático, em prover uma educação pública e sobre a generalização do ensino básico, se ativaram. Eles salientam que a discussão da escola como dever do Estado chegava seguida do debate acerca da escola comum, única e desinteressada, o que desvelava e criticava a contradição entre a formação científica e humanista
destinada à elite burguesa e à formação técnica voltada à classe trabalhadora. Gramsci criticou muito a escola, principalmente a escola profissionalizante, cuja preocupação era preparar mão de obra. Entendia que o desenvolvimento de uma educação para o trabalho ocorreria a partir da implantação da Escola Única de Cultura Grega, formativa que juntasse as duas dimensões até então segmentadas da escola: trabalho manual e trabalho intelectual. Essa escola ministraria orientação profissional e prepararia os indivíduos tanto para o ingresso em escolas especializadas como para o trabalho produtivo. Na concepção de Gramsci, pessoal, a escola unitária seria desinteressada, uma vez que não precisaria satisfazer apenas a um grupo ou a alguns grupos, mas a toda a coletividade, ficando acima das classes. Assim, democraticamente, daria oportunidade a todos indistintamente. Daí a insistência de Gramsci para que, pelo menos nos graus básicos, o ensino permanecesse desinteressado, dando oportunidade para que todas as crianças tivessem acesso à cultura, não apenas à cultura enciclopédica, mas a uma cultura histórica, que ajudaria a construir uma visão de mundo, garantindo a condição de cidadãos. Foi um dos estudiosos do século XX que mais contribuiu com o pensamento sociológico. Estava comprometido com a implantação de um projeto político que deveria culminar com a revolução proletária, mas que deveria ser precedido de mudanças na cultura. Entenderam aqui? Olhe bem o que representa todas essas gravuras, não é? Então, todas as vezes que nós pensamos em calar e ensurdecer os nossos alunos, nós não ensinamos nada a ele, né? Então, nós temos que fazer com que as pessoas elas se pronunciem diante das situações. A mesma coisa acontece aqui com relação aos trabalhadores. Entendida como um conjunto de valores morais e regras de comportamento, cujo domínio se caracteriza pelo consenso, essa transformação histórica estaria para Gramsci a cargo dos intelectuais, pois nas suas teses afirmava que todos os homens são intelectuais, apesar de nem todos desempenharem na sociedade a função de intelectuais, não é mesmo? Então, todos nós temos o conhecimento, mas nem todos desempenhamos satisfatoriamente esse conhecimento, tá? Dentre as várias sociologias mais especializadas que surgiram e consolidaram ao longo do século XX, a sociologia do conhecimento despontou no cenário acadêmico e intelectual já no entorno da década de 1920. Surgiu como fruto de um intenso debate epistemológico e metodológico que remontava ao final do século XIX, no qual se discutia, dentre outras, a especificidade dos objetos a serem estudados pelas ditas ciências naturais e pelas ciências culturais. Esse debate envolveu grandes nomes da época, estando presente, inclusive, em importantes obras de Emile Durkheim, As Regras do Método Sociológico, de 1895, e de Max Weber, A Objetividade, o Conhecimento das Ciências Políticas e Sociais, de 1904, e O Sentido da Neutralidade Axiológica das Ciências Sociológicas e Econômicas, de 1988. Essas discussões epistemológicas e metodológicas suscitaram questões relevantes que escapavam tanto do âmbito da teoria social, mais próximas à sociologia, quanto da filosofia social e da teoria do conhecimento mais próximas à filosofia, como é o caso da vinculação existencial do conhecimento, ou ainda sobre os processos de pensamento e de conhecimento e sua dinâmica política e social. Embora aspectos fundamentais a essas questões já tivessem presentes no debate intelectual há bastante tempo, que é o caso da razão do Estado em Maquiavel,
dos ídola em Bacon, da suspensão dos juízos em Descartes, da alienação em Marx, dentre outros. Somente na década de 1920 que essas questões serão rigorosamente sistematizadas por Karl Marx. Marx, teórico da sociologia contemporânea e da problemática da educação, enfatizou o caráter histórico dos objetivos pedagógicos. Salientou que a contribuição do enfoque sociológico da história e da teoria da educação é atrair a atenção para o fato de que as metas e as técnicas educacionais devem ser concebidas em um determinado contexto social. A percepção de Marx é que o sujeito é modelado em uma dada sociedade e para ela. A outra percepção é que os objetivos da educação são estabelecidos dentro de uma ordem social. Esses objetivos poderão ser compreendidos na perspectiva de cada época dos problemas que enfrentam, e que a educação é uma técnica social que visa controlar a natureza e a história do homem e da sociedade. Para Marx, a educação é uma técnica social que visa controlar a natureza e a história do homem e da sociedade numa abordagem democrática. Na perspectiva do teórico, pela ação da educação, pode-se ver a conscientização da sociedade, passo a passo e de maneira progressiva, assim expresso no esquema que ilustra a ordem em que esses elementos se situam na teoria de Marx. Aí nós temos a sociedade, a cultura, a educação, a conscientização e isso tudo resultando numa mudança social. Os indivíduos produzem a cultura de certa maneira. As gerações que vêm após os primeiros indivíduos são produtos dessa cultura, transmite para as gerações seguintes tal cultura em um processo chamado educação. A educação promove a conscientização, que é esclarecimento progressivo da sociedade, que irá gerar o progresso técnico causador do processo de mudança. E essa é uma mudança social. Para o autor, trata-se do desafio de potencializar a dimensão política da educação formal, mas os processos de socialização com o fim de desenvolver outra sociedade, aqui entendida como todas as maneiras de relação ou de interação que facilite a construção do indivíduo social, do ser sujeito, vistas como as trocas ou situações interpessoais e com o mundo assinalados por uma profunda identidade entre o domínio privado e a esfera pública. Entenderam, gente? Enfim, encerramos a nossa videoaula. Mas antes, nós temos aqui uma sarge, né? Uma tirinha da Mafalda, ok? Eu gostaria muito que vocês analisassem e discutissem qual interpretação vocês estão dando a essas tirinhas da Mafalda, né? Lembrando que ela nos remete a todos os estudos que foram feitos agora nessa nossa terceira aula, ok? Pense aí um pouquinho, que temas que vocês chegaram, que reflexões fizeram. Bem, pessoal, olhe lá, quando a Mafalda diz, use, compre, beba, coma, prove, ei, o que eles pensam que nós somos? Olhe bem, é o que nós somos. Né? Se você não tem o sentido de pertencimento, como você vai querer que outra pessoa pense em você? Né? Então, os malditos sabem que nós ainda não sabemos nada. Então, prestem bastante atenção na sociedade. Não faça da escola simplesmente uma reprodução das desigualdades sociais. Faça com que as pessoas se sintam pertencentes àquela sociedade e não excluídos dela, ok?
Enfim, encerramos os assuntos da nossa segunda videoaula. Espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. Quando eu disse entendido um pouco, é porque reconheço o assunto ser muito complexo, portanto, necessário leituras a respeito dele. E para melhorar, direcionar as nossas discussões e atividades dessa aula, vocês deverão fazer todas as atividades dos fóruns da AA e sempre estar postando. Participem com afinco das discussões no fórum, ok? Eu espero que a Sarge da Mafalda tenha ajudado vocês a pensar um pouco mais sobre esses diferentes tipos de sentimentos expressos por todos nós. Tá bom? Bons estudos e até a próxima aula. Obrigada.